Desde que eu me entendo por gente assim, desde os 4 anos de idade, eu sempre estive ligada a um fazer cultural, né, que eu aprendi com a minha mãe em casa. Então eu nasci dentro de uma espécie de celeiro cultural, né, de onde eu tirei todo esse meu saber, essa minha humanidade. Eu diria que eu tirei desse saber a minha humanidade, a perspectiva do outro e de mim mesma no mundo. E acho que juntei a isso a cumplicidade que eu sempre tive com a minha mãe, que foi uma folclorista bastante importante aqui de São Luís, que fez por muitos anos algumas manifestações culturais que hoje estão, inclusive, com risco de extinção. Mas só que assim, depois eu enveredei por outros caminhos. Um deles foi a minha formação acadêmica de comunicadora. Eu fiz como curso básico o curso de jornalismo, bacharelado, fui trabalhar nos jornais, fiz assessorias, fui correspondente de alguns jornais, enfim, sempre trabalhei um pouco em todas as áreas, mas nunca deixei de fazer o que eu tinha que fazer, que era o meu dever de casa. Eu sempre entendi, por exemplo, o saber cultural como uma espécie de dever, de hábito. Eu não consigo passar sem isso. É como se fosse a água que eu preciso para beber. Mas também, quando eu comecei a fazer o curso de comunicação, eu comecei a vir aquela história da razão. Por que isso? Por que aquilo? Por que não é dessa forma? Por que é daquela forma? Né? E isso começou a me incomodar um bocado, porque eu tive que tentar entender aquilo mesmo que eu fazia, que foi interessante, porque assim, o que eu fazia, afinal? O que eu fazia era um tipo de conhecimento? O que eu fazia era um saber? Não é? Já que esse conhecimento não era considerado como conhecimento formal. E eu comecei a perceber que eu tinha uma necessidade maior de estudar, mais aí sistematicamente, quando começaram a me perguntar, quando eu ia fazer matérias como correspondente, como uma pessoa da área de cultura, para o jornal. Eu dizia assim, mas espera aí, de onde vem isto? Como é que isto começa? Será que isso aqui tem uma fonte? Não tem? Porque aí eu já tinha formação acadêmica. Aí fiz o curso de comunicação, mas quando eu terminei o curso de comunicação, eu disse, eu vou fazer mestrado para comunicação e cultura. Eu quero tentar entender o que me vem à cabeça, que eu não tenho respostas. Que aí é o domínio científico que entra tentando capturar, vamos dizer, esse saber cotidiano que eu já tinha como hábito, como diz o Bourdieu, que já estava internalizado em mim, mas que eu não conseguia reconhecer como tal. E aí no mestrado, quando eu fui para Brasília, eu só fui estudar, não fiz mais nada. Eu fui, em vez de fazer 8 disciplinas, eu fiz 16. Eu fiz Sociologia da Cultura, História da Cultura, Antropologia da Cultura, tudo que tinha a ver com outras áreas da ciência e cultura. E fiz algumas, 2 ou 3 disciplinas na área da comunicação, porque eram obrigatórias. Mas foram essas disciplinas que me fizeram abrir filosofia da comunicação, me fizeram descobrir e perceber que dá para você dialogar os dois conhecimentos. Foi daí que eu comecei a entender os dois conhecimentos, desde que você esteja pronta para isso. Que você tenha o mínimo de domínio para entender, por exemplo, conceitos como experiência, vocação, o dom, a sabedoria, né? O que é o sábio, o que é o mestre. E perceber que a minha mãe tinha tanto ou mais valor, sem nem ter o primário, do que eu que tinha o mestrado. Se eu já tinha antes o respeito, então, pela cultura, a partir do respeito normal, do senso comum, eu passei, então, a ter um respeito muito maior por essas pessoas e pelo meu próprio trabalho a partir daí. Também houve no mestrado uma situação bastante engraçada. Quando eu fui para Brasília, eu fui estudar o Bumba Meu Boi e a sua relação com a mídia, com o campo midiático, porque o Bumba Meu Boi é considerado para nós uma revista anual. Ele é feito e refeito a cada ano com um tema. E é a partir desse tema que todo o resto do enredo é construído. Então, a partir dessa ideia do tom reivindicativo do boi e da ideia do que o boi tem um tema, eu disse assim, eu vou estudar algumas questões que envolvem esse campo da cultura e campo midiático. Quando eu cheguei lá, que eu mostrei meu projeto, a gente não escolhia o orientador, quem escolhia o orientador era a própria universidade. E 2 professores se interessaram pelo meu projeto, uma da área de literatura e uma da área de linguagem. Só que no decorrer do mestrado, como eu tinha boas notas, eles começaram a dizer que meu tema era muito pobre.
que não valia a pena eu ir para um mestrado na UNB falar sobre cultura popular, porque ainda havia um preconceito muito grande em relação a essa ideia da cultura popular como um conhecimento que é tão e pode ser tão valorizado como um conhecimento formal. E eles fizeram de tudo para que eu desistisse do tema. Na época, o que estava em voga era a mundialização da cultura, a globalização, as transformações culturais, por que não estudar a diversidade cultural, por que Bumba Meu Boi, o que tinha a ver, eu era tão boa, por que estudar Bumba Meu Boi? Eu dizia, não, eu quero estudar isso aqui. E aí eu fiz a minha dissertação de mestrado muito rapidamente, porque era um tema que eu dominava bem, fui a primeira a terminar da minha turma, me lembro muito bem, voltei até antes para trabalhar. E aí sim, aí eu comecei a me dedicar mais ao estudo da cultura. Né? Eu comecei e é o que eu faço bem hoje, eu acho que eu domino muita coisa da área de cultura. Não só domino hoje essa parte, como domino também a questão da gestão da cultura, das políticas públicas, da economia criativa, mas sempre fazendo esse ponto de equilíbrio. Ora, você podia me perguntar assim, mas como é então que essa vocação foi se dando? Né? Como é que ela foi acontecendo? Na verdade, ela aconteceu na minha própria existência. Eu não tive o despertar normal e formal, mas foi acontecendo. Foi acontecendo naturalmente, mas muito naturalmente. E continua acontecendo ainda hoje, porque ainda hoje eu tenho a capacidade de me encantar pelas coisas. Eu acho que falta para a ciência essa capacidade de nos fazer encantar com o mundo. Um dos grandes problemas que eu vejo hoje no saber formal da academia é que nós, quando viemos para cá, para dentro de uma universidade, nós nos fechamos em ilhas. Nós achamos que somos donos do conhecimento, achamos que sabemos de tudo e não prestamos atenção no outro. E aí eu sempre tive uma trajetória de sair dos muros da universidade para voltar para cá, de onde eu me alimento. Então eu sempre digo assim, eu preciso da universidade para me alimentar, teoricamente, mas eu preciso da sociedade civil e da cultura para eu me alimentar simbolicamente. Eu não consigo viver sem um e sem outro. Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa lá fora para eu poder voltar para cá feliz.